Seguindo, falando do São José Basquetebol, da nossa retrospectiva de final do ano, a última deste 2024. São José Basquetebol, depois do vice-paulista, tinha a 17ª edição do NBB pela frente. Obrigado, Beth. Muita expectativa depois do vice-campeonato paulista, mas as coisas não começaram muito bem para o time do técnico Regis Marrero. O São José começou o NBB 17 com 6 derrotas consecutivas, superando a marca, que era de 4 derrotas seguidas nas 4 primeiras rodadas do NBB 12 na temporada 2019-2020. Daqui a pouco a gente vai ver se tem essa tabela aqui para a gente complementar e poder ilustrar com os jogos, Brunão. Mas foi um início realmente muito conturbado para a equipe do São José, que até fez boas apresentações, perdeu jogos ali com placares muito próximos, mas as derrotas foram acontecendo, 6 no total, pior início da história de 17 edições, 15 que o São José participou, ficou 2 anos fora, né? De 15 edições, é a pior participação do São José, o pior início de NBB da temporada. A gente pode colocar um pouco na conta do calendário, né? Porque o São José, lembrando, o São José jogou a final, se eu não me engano, foi numa quinta-feira, a final do Campeonato Paulista, e no sábado já teve, que foi numa quarta-feira ou numa quinta-feira, e no sábado já teve que estrear no NBB. Então, você tem o desgaste da viagem até Franca, que não é perto, né? Não é tão perto, voltar para jogar contra o Botafogo, que foi a estreia no feriado, né, do dia 12 de outubro, no feriado, a estreia do São José contra o Botafogo no NBB. E aí depois teve Flamengo, Vasco. Então, apesar de ter sido jogos em casa, essas 3 primeiras rodadas desse mini campeonato carioca, o São José tinha esse desgaste, né? E assim foi até o São José ter um tempo para treinar, né? Quando teve uma pausa, um tempo de respiro para treinar, né? Porque esses 6 jogos aí foi um jogo atrás do outro. Mas quando o São José, o Regis Marrero, teve tempo para treinar, teve tempo para sentar a rapaziada e falar assim, é isso que eu quero, vamos descansar bem para jogar o próximo, pensar no próximo jogo, aí o São José embalou nesse meio aí. Mas até então eu coloco muito a culpa também nessa questão do calendário. Pois é, Peter, coloca pra gente aqui então a campanha do São José no primeiro turno do campeonato. Bruno disse bem, no feriado do dia 12, estreou perdendo pro Botafogo por 1 pontinho, mas perdeu em casa, por 1 pontinho não, por 11 pontos, né? Perdeu em casa pro Botafogo, depois recebeu o Vasco e depois o Flamengo aqui, ó. Contra o Flamengo também, ó, pauleira, contra o Vasco também ali. Você vê as datas, né? 12, 15, 17, 21, sendo que já estava acumulado o Campeonato Paulista afinal. Pois é, a sequência tenebrosa pro São José. Botafogo, Vasco, Flamengo, depois saiu para pegar o Minas, que é o atual líder do NBB, Brasília, que também foi uma surpresa o São José perder para o Brasília naquela oportunidade, mas o Brasília vem se mostrando uma forte equipe, aí perdeu para o Bauru, só foi vencer justamente contra a Franca, o menos provável, São José foi lá e acabou vencendo, acabou com a série de derrotas contra a equipe de Franca, aí alternou jogos, vitórias e derrotas, aí tem uma cacetada de jogos em casa, depois sai também, vai ter todos esses jogos de volta agora no segundo turno, aí o São José ali, ó, no dia 19, enfrentou o Pato Basquete, acabou perdendo para o Pato 85-81. Tem o complemento desse primeiro turno aqui, não tem, Beth? Ou não? Não tem, então tá bom. Então tá aqui, mas o que importava mesmo era a gente dizer aqui, ó, esse início de temporada do São José com 6 jogos. Acho que essa foi a última rodada do primeiro turno. Essa foi? É tanto jogo que a gente até se confunde. Tem razão, aí a próxima tabela já é o segundo turno, tem razão. Então é isso, o São José tá aí com essa sequência tenebrosa, acabou ficando aí com essa marca, né, de pior início do NBB. Aí começou o segundo turno. Começou o segundo turno para o São José. Coloca pra gente aqui, o Piteco, por gentileza. Segundo turno. O segundo turno começou e o São José vai terminar muito bem o ano, ó, com vitória sobre o Flamengo fora de casa e contra o Vasco da Gama. Contra o Flamengo, uma bela vitória. Coloca as imagens aí, Piteco, por gentileza, do jogo contra o Flamengo. Uma bela vitória da equipe do São José lá no Rio de Janeiro. Pode botar a tela cheia enquanto o Bruno vai comentar. Bela vitória do São José lá no Maracanãzinho, Brunão. Você falou primeiro do jogo contra o Brasília, né, que foi um resultado inesperado, né, a derrota do São José para o Brasília. Acho que mais inesperado ainda foi a derrota do São José para o Bauru, mesmo sendo fora de casa. Acho que o Brasília está com um investimento um pouco maior, está com um time um pouco melhor. O Bauru, o São José venceu todos os confrontos aí contra o Bauru no Campeonato Paulista e aí no NBB acabou perdendo. E essa vitória do São José aí contra o Flamengo e contra o Vasco também, que a gente vai falar um pouquinho,
é um bom sintoma de que o São José está se recuperando. O São José se recuperou bastante na tabela. No finalzinho do primeiro turno, caiu um pouco de produção, né? Tanto que passou tinha ido para a primeira parte da tabela, entre os 10 primeiros, caiu, mas essas 2 vitórias aí vão dar um ânimo a mais para o São José nesse 2025. E essa partida contra o Flamengo marcou a estreia do Martim Fernandes, o argentino que foi contratado recentemente pelo São José, e ele estreou muito bem, sendo o terceiro melhor pontuador da equipe do São José, anotando 10 pontos e 2 rebotes, mas o principal pontuador da partida, Douglas dos Santos, 29 pontos, 2 rebotes e 2 assistências, foi bem demais, você viu ele cravando ali, foi bem demais, 89-82. Ontem pela manhã, jogo 11 horas da manhã, o São José entrou em quadra de novo, novamente contra o time carioca. Você já viu ali, contra a equipe do Vasco da Gama, e voltou a vencer. Venceu por 75-69. Você está vendo aí, ó, as fotos do jogo, não teve transmissão, não teve nada, a gente só fica somente nas fotos. E novamente o Martim foi um dos principais pontuadores. Aliás, os 2 argentinos foram bem demais na partida. O Vieta foi o cestinha do São José com 16 pontos e o Martim Fernandes mostrando que já está bem entrosado com a equipe, o segundo melhor, 13 pontos na partida, Brunão. Essa retomada aí, o Martim Fernandes, né, o Tincho, veio para reforçar o São José, parece que está indo bem, né, serviu bem, caiu como uma luva aí no time do Regis Marrelli. O Regis Marrelli que teve uma baixa, que é o Choro, né, não deve ficar no São José, então conseguiu se reforçar e agora vai trilhar esse caminho aí para 2025 tentar uma posição melhor, já pensando nos playoffs. Piteco no Pique coloca a classificação atual do NBB pra gente ver como é que tá. Opa, entrou ali, ó. Minas segue líder, Flamengo é o vice-líder, Brasília terceiro colocado, a tabela segue, virando a tabela, Piteco, pra gente ver o São José agora 11º colocado, 47,4% de aproveitamento. Este é o atual momento do São José, 11º do NBB, está subindo e vamos torcer para que continue assim. Próximo jogo do São José, dia 11, justamente contra o Brasília, pedreira para a equipe do São José.